Em meio ao vasto cenário da vida, cada dia se apresenta diante de nós como um caminho repleto de escolhas e encruzilhadas. Muitas vezes não sabemos para onde ir, mas há sempre uma luz que nos guia, um farol de esperança, direção e paz, o chamado de Deus para que confiemos e obedeçamos de todo o coração. Essa não é apenas uma boa orientação, mas o próprio pulsar de uma vida abundante e cheia de alegria. A palavra nos lembra em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Esse versículo é um convite poderoso a depositarmos toda a nossa confiança em Deus, entregando a Ele o controle e abraçando a sua sabedoria acima de nossas visões limitadas. Confiar em Deus não significa apenas reconhecer a sua existência, mas sim depender profundamente dele em cada decisão, em cada medo e em cada sonho. É colocar diante dos pés do Senhor todos os nossos planos, com a convicção de que Ele sempre prepara o melhor caminho para nós. Esse ato de confiança transforma a nossa maneira de enxergar o mundo, levando-nos a olhar além dos desafios passageiros e fixar os olhos nas promessas eternas do Pai, que nunca falha em nos amar e nos sustentar. E você está disposto hoje a entregar de verdade o seu coração e seus planos ao Senhor? Se essa mensagem tocou a sua vida, escreva nos comentários: Amém, Senhor, eu confio em Ti. A obediência a Deus é o fruto natural da confiança. Quando cremos de verdade que Ele é bom e que seus caminhos são perfeitos, nossas escolhas passam a se alinhar com a sua vontade. Obedecer não é simplesmente cumprir mandamentos como uma obrigação, mas é viver uma fé prática, tomando decisões que agradam ao coração do Pai. Jesus nos ensinou isso claramente. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, ele declarou: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Perceba que a obediência nasce do amor. Quanto mais amamos a Deus, mais desejamos andar em seus caminhos, não por medo, mas porque queremos agradar aquele que nos salvou. É através da obediência diária que nossa vida começa a se alinhar ao projeto divino preparado para nós. Pequenas escolhas de cada dia: perdoar quando é difícil, agir com bondade quando seria mais fácil ignorar, permanecer em oração mesmo na correria, são expressões práticas desse amor. É assim que experimentamos a alegria e a paz, que só podem vir de uma vida vivida em comunhão com o Criador. Seguir o caminho da confiança e da obediência nem sempre é simples. Muitas vezes envolve abrir mão do controle, avançar na incerteza com a fé como guia e ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Mas é justamente nesses passos de entrega que descobrimos a fidelidade dele em cada detalhe. Quando escolhemos confiar e obedecer, não caminhamos sozinhos. O Senhor nos acompanha em cada passo, nos instruindo e nos consolando. No Salmo 32, versículo 8, encontramos uma promessa que enche o coração de esperança: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Essa palavra nos assegura que Deus nunca nos deixa desamparados. Ele nos orienta em meio às dúvidas, fortalece nossa fé diante dos medos e nos ajuda a enxergar além do imediato. Quando descansamos em sua direção, somos moldados e nossa relação com Ele se torna mais profunda. É nessa caminhada que experimentamos sua fidelidade em prover, sustentar e consolar. Obedecer passa então a deixar de ser um peso e se transforma em alegria. A cada experiência de cuidado e intervenção do Senhor, a confiança se renova e o coração descobre que viver sob sua vontade não é uma prisão, mas uma verdadeira liberdade. Além disso, quando vivemos em confiança e obediência, somos libertos das garras da ansiedade que tanto domina este mundo. Não precisamos carregar sozinhos as incertezas, porque temos um Pai que nos guarda.
A paz de Deus se torna nosso escudo contra o medo e a preocupação, trazendo estabilidade em meio a um mundo imprevisível. A palavra de Deus nos lembra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Nesse versículo, encontramos o segredo para vencer a ansiedade, confiar em Deus em todas as circunstâncias, entregando a Ele cada preocupação. Quando depositamos nossa confiança no Senhor, nossa vida se torna um reflexo de sua graça. Passamos a ser faróis de esperança e amor, demonstrando ao mundo que a verdadeira paz não depende de circunstâncias, mas do relacionamento com Cristo. A obediência, então, se torna testemunho vivo do poder transformador de Deus. Amar como Ele nos amou e obedecer seus mandamentos é ser agente de reconciliação em um mundo dividido. É agir com misericórdia, oferecer perdão, ser instrumento de paz. Viver em confiança e obediência também nos dá um profundo senso de propósito, porque sabemos que não andamos por acaso. Estamos caminhando na direção que o próprio Senhor traçou para nós. Essa certeza nos afasta dos falsos valores do mundo e nos aproxima do coração de Deus. Ao nos rendermos à sua vontade, encontramos nossa verdadeira identidade e missão: viver para glorificá-lo em tudo o que fazemos. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários "Glória a Deus" e declare sua confiança nele. Meus irmãos e irmãs, confiar e obedecer a Deus é a chave para uma vida plena e vitoriosa. Essa jornada não acontece de uma só vez, mas é construída a cada decisão diária. Buscar a presença do Senhor, mergulhar em sua palavra e abrir os ouvidos espirituais para ouvir a sua direção. É na constância que nossa fé se fortalece e é na intimidade com o Pai que descobrimos a alegria de depender dele. A confiança cresce quando escolhemos a fé em vez do medo, quando decidimos obedecer mesmo em pequenas situações. Deus nos convida a andar com Ele em cada detalhe, seja nos grandes desafios, seja nos momentos simples da vida cotidiana. É nesse relacionamento que vamos percebendo como o Espírito Santo nos transforma por dentro e nos conduz ao centro da vontade divina. Não podemos esquecer que a obediência também requer renúncia. Muitas vezes, ela nos chama a seguir por caminhos diferentes do que imaginávamos, mas ao abrir mão de nossos próprios desejos para abraçar os de Deus, descobrimos que o plano dele é sempre melhor. Essa entrega nos conduz à verdadeira liberdade, pois estamos seguros no amor daquele que nunca falha. Nos momentos de prova, quando os ventos contrários sopram e parece que o chão foge debaixo dos nossos pés, é a confiança em Deus que nos sustenta. Ele nos lembra em sua palavra que não estamos sozinhos. O Senhor é nosso refúgio, nosso escudo e nossa fortaleza. Quando colocamos nele a nossa esperança, nenhuma circunstância é capaz de nos derrotar. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e acabamos esgotados? Mas quando nos rendemos ao Senhor, experimentamos um descanso que o mundo não pode oferecer. É Ele quem nos capacita a prosseguir. É Ele quem nos dá sabedoria para tomar decisões. É Ele quem transforma nossa fraqueza em força. A obediência se torna, então, um ato de amor e confiança. Não seguimos os caminhos do Senhor por obrigação, mas porque sabemos que ali encontramos vida em abundância. Cada passo de fé, cada escolha feita em obediência, abre espaço para que o propósito divino se cumpra em nós. E quanto mais caminhamos nesse propósito, mais o coração se enche de paz e alegria. A presença de Deus não apenas nos guia, mas também nos molda, transformando nossas dores em testemunho e nossa vida em sinal vivo de esperança. O Senhor também nos chama a sermos testemunhas do seu amor no mundo.
Quando vivemos em confiança e obediência, nossa vida se torna um reflexo da graça de Cristo. Cada palavra, cada gesto, cada atitude pode ser canal de bênção para alguém ao nosso redor. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, espalhando a esperança do Evangelho em meio às trevas. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes o caminho da obediência nos coloca diante de desafios ainda maiores. Mas é justamente nesses momentos que a glória de Deus se manifesta. Ele transforma nossos desertos em jardins, nossas lágrimas em canções de vitória e nos ensina que nenhuma luta é em vão quando confiamos em suas promessas. A obediência também nos lembra de que nossa vida não pertence a nós mesmos, mas àquele que nos criou. Em Cristo, encontramos a verdadeira identidade. Filhos amados, chamados a viver não segundo os padrões do mundo, mas conforme o coração do Pai. E é nesse chamado que descobrimos o real sentido de viver, glorificar a Deus e caminhar em sua perfeita vontade. Meus amados, hoje vimos que a confiança e a obediência não são apenas princípios espirituais, mas caminhos que transformam completamente a nossa vida. Quando decidimos confiar de todo o coração no Senhor, abrimos mão da ansiedade, do medo e da insegurança, e encontramos nele paz verdadeira. Quando escolhemos obedecer à sua palavra, mostramos com atitudes o quanto o amamos e o quanto desejamos viver em sua vontade. Essa caminhada diária de fé não é fácil, mas é recompensadora. A cada passo, o Espírito Santo nos fortalece, nos ensina e nos conduz ao propósito para o qual fomos criados. A vida em Cristo é um processo de entrega constante, mas também de descobertas maravilhosas. Descobrimos que nunca estamos sozinhos, que cada lágrima é enxugada, que cada oração é ouvida e que o amor de Deus é inabalável. Por isso, hoje, eu te convido a não apenas ouvir esta mensagem, mas a praticá-la. Escolha confiar em Deus com todo o seu coração e viver em obediência aos seus mandamentos. Essa decisão abrirá portas de bênçãos que vão muito além do que você pode imaginar. Se essa oração falou profundamente com você, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E para concluir, deixo sobre a sua vida esta declaração: que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo, fortalecendo sua fé, iluminando seus passos e enchendo o seu coração de alegria. Amém.